Que a bênção de Deus seja estendida sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua igreja, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos começar aqui esta reunião, nossa reunião do ministério. Vamos começar orando, pedindo ao Senhor que venha receber a adoração nesta manhã, que receba as orações. Sentir o teu toque, o toque do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Pai, nesta manhã, eu qual junto adoramos e glorificamos a Ti, queremos pedir, Senhor, ser conosco, esteja conosco agora, meu Pai, que o Senhor Santo louvores inunde o nosso coração com a Tua presença. Pai, nós te pedimos, ó Deus, essa manhã, nós te agradecemos, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor já está conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu quero que nesse momento nós façamos essa leitura do Magnificat, que é algo maravilhoso, uma demonstração tremenda de Maria, da admiração, da alegria de saber do cuidado de Deus na vida dela, e assim Deus é conosco também. O mesmo cuidado, eu quero que essas palavras que ela disse também sejam para nós hoje, em nome do Senhor Jesus. Primeiro capítulo de Lucas, versículo 46 em diante, diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente e dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs os tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se de sua misericórdia, como falou a nossos pais com Abraão e a sua posteridade para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa! Maria reconhecendo, demonstrando a alegria que ela tinha pelo favor do Senhor ministrado sobre a sua vida. Ela vinha receber, ela estava sendo agraciada de estar recebendo o Salvador em seu ventre. E nós, nesta manhã, também nos sentimos agraciados pela misericórdia do Senhor que tem nos alcançado. Deus tem guardado as nossas vidas, tem livrado do mal. Deus tem feito com que nada venha a faltar. Deus tem guardado de maneira que você não, praga alguma, tem chegado à tua casa. Isso é pela misericórdia do Senhor. E ela fala que isso, que o quê? Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, nosso Salvador nesta manhã. Que a bênção do Senhor seja ministrada hoje. Que você, com alegria, assim como teve Maria, a alegria de poder falar de que Deus cuidou dela, dissipou tudo aquilo que era mal e colocou, trouxe sobre a vida dela a bênção. Da mesma maneira, a bênção do Senhor seja ministrada sobre a tua vida, sobre a tua casa nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Então vamos ser gratos ao Pai e vamos louvar o Senhor. Amém?
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperanças em mim. Ao sentir o teu toque, por tua vontade, libertas teu ser, o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és poderoso, aleluia, oh meu Deus, aleluia. Outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperanças em mim. Ao sentir o teu toque, por tua vontade, libertas teu ser, o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és poderoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és poderoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és poderoso. Aleluia. És precioso, Jesus. Às vezes nós precisamos, às vezes sempre, né? Precisamos que o Senhor toque em nossas vidas, abra os nossos olhos, porque pensamos que alcançamos, mas quando vemos ainda tem muito a alcançar. O Senhor é um rio infinito de bênção, de graça. Vamos pedir a Ele, abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que possamos ver. Aleluia.
do Senhor. Amados, pedimos a todos que estão nos assistindo que compartilhem, né? Compartilhem aí, abram nossas salas de vídeo, né? Compartilhem aí a nossa reunião nessa manhã. Marquem sua presença, dê aí o seu likezinho, o seu oizinho, mandem para nós uma mensagenzinha para nós registrarmos a tua participação. É muito importante para nós nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Queridos, apenas alguns recados. Amados, nós teríamos uma vigília em Ribeirão Preto agora, né? Houve mudança na agenda, porque foram canceladas a vigília de Ribeirão Preto e a vigília de Sergipe, foram canceladas. Seria dia 29 a 30 de agosto, lá em Ribeirão Preto, a vigília foi cancelada, e também a vigília de Sergipe, que seria 19 a 20 de setembro, também está cancelada. Então peço a gentileza dos irmãos, né, que se programe, quem pôs a sua agendinha que ia viajar, que ia para lá, ia participar, né, fique sabendo que esses dois eventos, vigília em Ribeirão Preto e a vigília em Sergipe, foram cancelados. Amados, nossas credenciais, as novas credenciais, tornamos a avisar, temos avisado em toda a reunião, que elas estão prontas. Venham retirar, venham aqui buscar as suas credenciais. Informamos mais uma vez que elas se renovam automaticamente todo ano. Já são renovadas, ficam aqui prontas, aguardando que os irmãos venham buscá-las. Então, por gentileza, amados, venham estar retirando sua credencial. Entre em contato com o nosso querido pastor Itamar, tesoureiro, também secretário aqui na nossa convenção. Estamos enviando pelo correio também. Sim, outra coisa, o pastor Itamar acabou de me alertar aqui que também envia pelo correio. Se você quiser fazer o depósito, fazer transferência para a conta da convenção, o pastor Itamar estará enviando pelo correio. A taxa da renovação é R$ 104,50. R$ 104,50 para a renovação anual da sua credencial. Então não deixe de renovar, né? Você que fizer o depósito bancário, essa transferência, envie o comprovante para o nosso querido pastor Itamar, ele estará te enviando a sua credencial. Lembrando aos irmãos que as orientações sobre o Covid-19 ainda continuam sendo atualizadas pelo site da nossa Convenção Unida. Você que precisa de maiores informações do proceder, do como agir, referente a distanciamento, o que precisa ter na igreja, entra lá no nosso site, convecalunida.com.br, e você vai ter as informações sobre o Covid-19 lá na nossa página. Amados, mais uma coisa, na próxima reunião, ela está sendo realizada também presencial. Teremos aqui a abertura para alguns irmãos. Devido ao distanciamento, não vai ser possível ter todo mundo, não podemos encher aqui ainda a sede, mas os nossos irmãos enviarem seu nomezinho, nós temos uma quantidade limitada de 40 pessoas para estar participando aqui. Então, se os irmãos enviarem o seu nomezinho, envia aí pelo WhatsApp, envia aqui, registra a sua presença para nós irmos anotando. Quando chegar nas 40 pessoas, aí nós vamos ter que, infelizmente, deixar para o próximo mês. Né? Quem não foi nesse mês, no próximo mês, vai vir no outro mês. Né? No próximo mês. Aí virá no próximo. Deixa eu pegar aqui. Aí. Problemas técnicos, faz parte. Ao vivo, né? O show ao vivo é assim mesmo. Então, no próximo mês, quem não vier nesse mês, virá no outro mês, né? E assim sucessivamente, enquanto não tivermos liberdade de estar abrindo a totalidade da nossa igreja. Amém? Então, a próxima reunião é dia 19, né? Os irmãos que derem seus nomezinhos poderão vir participar conosco, estar aqui presentes conosco. A reunião vai ser dos mesmos moldes, né? Da mesma maneira, iniciará, provavelmente será às 8h30 com o café da manhã, às 9h30 estará sendo realizado o início da reunião. Então, nós esperamos todos os irmãos que venham participar conosco. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar. Vou chamar aqui o nosso pastor Itamar. Ele tem aqui algumas recomendações também para estar dando aos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graça e paz a todos os amados irmãos que está conosco neste culto de louvor, de adoração, de edificação. E nesse momento nós vamos nos alegrar na presença do Senhor, orando a Deus, sendo grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado como povo e como Deus tem nos dirigido a sermos fiéis e generosos
em nossas contribuições por meio dos dízimos, das ofertas. E o reino de Deus, nós sabemos que ele traz consigo essa necessidade de um envolvimento de vida e também um envolvimento, uma disposição material. E é tão interessante isso, amados irmãos, que Davi, quando ele está ali já próximo da sua partida, ele está ali preparando Salomão. Davi, ele prepara dos seus próprios bens materiais, coisas tremendas para a casa do Senhor, para abençoar a casa do Senhor, para contribuir na construção do templo. E ele faz uma oração tão maravilhosa. E eu quero compartilhar parte dessa oração com você, para atentarmos para um princípio fundamental no que diz respeito à nossa contribuição para a obra de Deus. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, então, quando Davi ele ora ao Senhor, a partir do versículo 13 até o versículo de número 18, contém esse relato da oração de Davi. Ele está orando ao Senhor e ele vai dizendo assim: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isso para sempre, no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o seu coração para ti. Que coisa maravilhosa essa oração de Davi. E é tão interessante que no final ele pede para que Deus conservasse para sempre essa disposição de contribuir com um coração voluntarioso, com um coração perfeito. Sabe, amados irmãos, pastores que têm nos acompanhado, muitas vezes nós oramos pela prosperidade do povo de Deus, mas é importante atentarmos para um princípio, de que o coração do povo de Deus esteja voltado para contribuir com o coração perfeito, com a motivação perfeita, com alegria, entendendo que compete a nós como povo também atentarmos para a mordomia dos bens, dos recursos, que, como ele fala aqui, na verdade vem das mãos do Senhor, e ele confia a nós para assim também administrarmos esses recursos. Então precisamos nos aplicar ainda mais para o ensino no que diz respeito às contribuições. Nós vamos orar ao Senhor, reconhecendo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, nos nossos lares, junto às nossas famílias. Você tem sido abençoado, você reconhece a boa mão do Senhor sobre a sua vida, que Ele conserve sempre no coração de cada um de nós e nos encaminhe sempre para Ele, para também termos essa voluntariedade, a fidelidade, a gratidão, o reconhecimento. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Pai, em nome do Teu amado e glorioso Filho Jesus, nós queremos Te glorificar neste momento, Senhor, com a nossa gratidão, com o nosso reconhecimento,
porque verdadeiramente o Senhor tem suprido as necessidades do teu povo, mesmo em dias difíceis, os quais temos vivido, Senhor. Temos, ó Pai, testificado do teu cuidado, do teu amor, da tua bondade para com o teu povo, porque verdadeiramente tu és fiel, Senhor. Tu não mudas, ó Deus, mesmo diante, Senhor Deus, das nossas falhas e limitações, o Senhor permanece fiel. Pai, assim também como o teu servo Davi orou, ó Pai, quando, Senhor Deus, apresentaram, Senhor Deus, ó Senhor Deus, as dádivas, Pai, os bens para a construção daquele templo, assim também, Senhor, nós te pedimos, Deus, conserva, Pai, no coração dos teus servos, Pai, ó Deus, essa disposição para com generosidade e fidelidade contribuir com a tua obra, Senhor. Os abençoa no entendimento, em um coração que reconhece, Senhor Deus, que o Senhor é quem tem nos dado todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Senhor. A ti tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que a tua boa mão continue a abençoar, prosperar, Senhor, cada família, a prosperar o teu reino, Senhor. Nós assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico. Glória ao teu nome, Jesus. Nós te adoramos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Nós fomos criados para isso. Quando olho tua santidade, quando vejo tua formosura, quando tudo me escurece devido ao teu esplendor, quando encontro gozo no teu coração, quando tua santidade reina em mim, quando tudo me escurece devido ao teu esplendor, te adoro, Senhor, te adoro, Senhor, eu vivo, Senhor, a te adorar, te adoro, Senhor, te adoro, eu vivo, Senhor, a te adorar. Mais uma vez vamos declarar isso. Quando olho tua santidade, quando vejo tua formosura, quando tudo me escurece devido ao teu esplendor, quando encontro gozo no teu coração, quando tua santidade reina em mim,
Paz seja contigo, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor com todos que estão aqui conosco. É um prazer novamente estarmos reunidos pela internet, participando da nossa reunião mensal de ministério. Como o pastor Jefferson já avisou, nós queremos no próximo mês já começar a flexibilizar e trazer os irmãos aqui. Tem pastor me ligando, mandando mensagem, dizendo que está com saudade de participar da reunião presencialmente. Então, mês que vem, nós teremos a nossa reunião presencial junto com a reunião online. Então, vamos estar transmitindo também, mas também já começaremos a ter uma participação especial dos irmãos aqui, né? E quem vier vai ser abençoado por Deus com certeza. Também, como foi dito, eu estou reforçando o aviso, somente 40 lugares disponíveis para que nós continuemos observando essas regras de distanciamento, né, para evitar aí qualquer risco para qualquer um dos irmãos. Então não tenha medo, vai ter o álcool gel para higiene das mãos, venha com a sua máscara, vamos ter aqui as cadeiras sinalizadas para você poder ocupar e se sentir seguro. Então participe conosco em nome do Senhor Jesus, é o nosso convite, né? E se você puder nos avisar que vem, nós teremos o prazer de reservar o lugar para você. É só avisar, mandar mensagem no WhatsApp da convenção, ou então ligar diretamente para o nosso escritório e avisar: eu vou estar presente na próxima reunião, vou com a minha esposa ou vou com mais alguns obreiros, e diga quando serão e nós reservaremos um lugar para você. Antes de nós compartilharmos um pouco do tema e da palavra de Deus, eu quero que nós separemos um momento para orarmos pelos líderes, pelos pastores, pelas famílias dos pastores que estão enfermos, né? Eu estive ontem visitando o pastor José Vicente Rezende, que já há alguns dias já está enfermo, está hospitalizado, seu estado de saúde requer cuidados. A pastora Simone, da nossa igreja Cidade Líder, foi operada agora esses dias, está uma cirurgia de grande porte, está em recuperação. A pastora Maria do Carmo, a esposa do nosso vice-presidente, pastor Abel, também recentemente passou por cirurgia, está em recuperação. E certamente muitos outros pastores ou pastoras têm, ou estão, ou tem alguém na sua casa, na sua família, que precisa de uma bênção do Senhor na área da saúde. Então nós gostaríamos de, nesse momento, antes da palavra, nós orarmos pelas pessoas que estão enfermas ou que estão em recuperação das suas cirurgias, ou que estão hospitalizadas em tratamento, enfim, todos os que precisam da unção de cura do nosso Deus. Eu vou aproveitar a presença da pastora Elisângela, esposa do pastor Mário, que acabou de nos conduzir em adoração, e a pastora Elisângela vai estar fazendo essa oração em nome de Jesus. Ela pode vir para cá, o pastor Jefferson já vai dar o microfone. Vai usar esse aqui, pastor? Esse aqui? Então tem que tirar daqui porque ela é muito alta, vai ficar baixo para ela. Brincadeira, pastora. Você é uma grande mulher, com certeza. Essa é a pastora Elisângela, da nossa igreja em Cumbica, aqui na cidade de Guarulhos, próximo a São Paulo. E vamos orar junto com ela. Ela vai nos conduzir, mas vamos orar e apresentar. Além dessas pessoas, todas aquelas que estão precisando, se você estiver precisando, sinta-se incluído nessa oração, em nome do Senhor. Amém? Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua fidelidade, por tua graça, por tudo aquilo que o Senhor é. Deus, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores. Amém. A tua palavra declara que o castigo que nos traz a paz está sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras nós somos sarados. E, Senhor, baseado na tua palavra, eu quero te pedir, alcança com cura agora, Senhor, através do teu Espírito Santo, a vida de cada pastor, de cada pastora, de cada irmão, de cada irmã. Senhor, não há nada impossível para ti. Não há nada impossível para ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. E sabemos que estamos pedindo, Senhor, aquilo que é a tua vontade. E a tua palavra declara, Senhor, que quando oramos aquilo que é a tua vontade, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. Alcança a irmã Maria do Carmo agora, Senhor, com unção de cura. Restabelece, Senhor amado, a saúde da tua filha, Senhor. Em nome
Jesus, toca os órgãos dela, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor. Alcança a vida, Senhor, de cada pastor que foi citado aqui, ó Pai, da irmã que o pastor esteve visitando também, em nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos essas vidas diante do teu altar. A tua palavra declara, Senhor, que se há alguém no nosso meio enfermo, chame os presbíteros da igreja para que ore, e a oração da fé, Senhor, vai salvar e curar o enfermo. E nós cremos nessa palavra, Senhor, e nós declaramos, Senhor, que tu é a honra, tu é a glória e teu é o louvor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai realizar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Obrigado por nos abençoar. Aleluia. Amados irmãos, eu quero me alegrar com os irmãos. Nós estamos com uma participação muito grande, aleluia. Pessoas do mundo, do Brasil todo, estão conosco, do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste, do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, enfim, de muitos lugares aí estão participando conosco, do Tocantins, estão participando conosco aí, então estou muito feliz e dizer que é importante a sua participação. Aliás, o fato de estarmos aqui é para que você seja alcançado com uma palavra de bênção, com uma oração e tenha uma oportunidade de ter um momento de comunhão com o restante do ministério que está espalhado, né? E também não só espalhado, mas agora nesse tempo de restrições, nós podemos nos ver, nos falarmos, né? E sentir a presença de Deus através da comunhão. Minutinho só. Como disse o pastor Jefferson, a reunião é ao vivo, né? Então, a gente tudo tem que fazer, se não foi planejado com antecedência, então abrir a garrafa não foi planejado com antecedência, então nós fazemos agora. Amém? Glória a Deus. Amados, o tema que foi proposto, os alvos do nosso sacerdócio, tem por objetivo nos levar a refletir sobre o porquê da nossa chamada, o porquê da nossa vocação, né? E eu quero iniciar usando o texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 6. Mas os irmãos poderão acompanhar nas suas Bíblias, mas eu peço permissão aos irmãos para fazer a leitura na versão da Bíblia Viva, que é uma versão atualizada, contextualizada, semelhante à NVI. Por quê? Porque eu quero que haja um perfeito entendimento do propósito daquilo que estamos falando aqui. Então, Romanos 12, de 6 a 11, ao comparar, ao acompanhar na sua Bíblia, você verificará aí o real significado disso, do que está escrito nas nossas palavras de hoje. Então diz assim, a partir do versículo 6: Deus deu a cada um de nós a habilidade de fazer bem determinadas coisas. Assim, se Deus deu a vocês a capacidade de profetizar, então profetizem sempre que puderem, tantas vezes quantas a sua fé seja bastante forte para receber a mensagem de Deus. Se tiverem o dom de prestar serviço a outros, então sirvam bem. Se alguém é professor, faça um bom trabalho de ensino. Se é pregador, veja que os seus sermões sejam enérgicos e proveitosos. Se Deus lhes deu dinheiro, ajudem aos outros com generosidade. Se Deus lhes deu capacidade administrativa e os fez responsáveis pelo trabalho dos outros, tomem esse encargo com seriedade. Aqueles que levam consolo aos entristecidos devem fazê-lo com disposição cristã. Não finjam apenas amar uns aos outros. Amem realmente. Odeiem tudo aquilo que está errado. Coloque-se ao lado do bem.
Amem-se uns aos outros com afeição fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Eu escolhi essa versão porque ela é tão atual, é tão clara para nós, não é? E às vezes nós lemos a Bíblia e alguns versículos, algumas palavras, às vezes são palavras que nós não usamos habitualmente no nosso dia a dia. E aqui nós teríamos uma versão mais atualizada disso, né? Então eu espero que tenha sido bastante claro tudo isso para os irmãos. Se nós realmente queremos que Deus nos use, meus amados, nós devemos saber quem Deus é, mas devemos também saber quem nós somos, né? Se somos chamados por Deus, precisamos saber quem é que nos chamou, mas precisamos saber também quem somos nós nas mãos daquele que nos chamou. O que quer dizer a palavra vocação? A palavra vocação sempre se refere ao ato de chamar, de escolher, de disposição para alguma coisa, de disposição para alguma missão, algum trabalho. A palavra vem do latim, que tem justamente esse significado de chamado, né? E entre outras coisas, né, certamente esta palavra vocação se aplica à convicção, à nossa convicção pessoal de percebermos o chamado de Deus na nossa vida para o trabalho pastoral, para o trabalho missionário, etc. Então, assim, a vocação não é só para o ministério. Essa palavra vocação pode ser usada para qualquer outra atividade para a qual uma pessoa se sinta vocacionada, capacitada ou chamada. Mas nós, como cristãos, temos que crer na nossa vocação, ou seja, no nosso chamado, e entender que o nosso chamado, amados, seja ele na área que for, na esfera espiritual, o nosso chamado é especial e deve ser usado para honrar a Deus. O propósito final é que Deus seja glorificado, que Deus seja honrado através do nosso ministério, através da nossa vocação. Então, como diz o versículo, o texto que nós lemos aqui, se alguém é chamado para pregar, que pregue com dedicação, com uma palavra profunda, uma palavra que alcance os resultados. Outros são chamados para cantar, outros são chamados para tocar, outros são chamados para administrar, mas o que nós temos que entender é que, independentemente de qual seja o nosso chamado, a nossa vocação, nós temos que ter em mente que o propósito para o qual Deus nos deu essa capacitação é para que o nome dele venha a ser glorificado. Então sejamos nós pastores, sejamos médicos, sejamos missionários, sejamos pedreiros, sejamos músicos, sejamos arquitetos. Deus nos chamou, Ele nos deu dons, nos deu habilidades, nos deu capacitações para que nós possamos atuar na área para a qual fomos chamados, de maneira a glorificar a Deus. Quando nós entendemos isso, nós começamos a alcançar um grau de excelência na nossa atividade. Nós vamos falar um pouco sobre excelência daqui a pouco. É claro que nem toda ocupação é vocação. Deus não vocacionou ninguém para ser um assassino, para ser um traficante, ou para usar o seu corpo de maneira indecorosa, ou seja, coisas semelhantes a essa, né? Isso aí é fruto, é consequência do pecado que existe entre nós e em nós, que acaba desvirtuando a nossa vocação, desvirtuando o nosso chamado. Ele nos leva a usar a nossa vocação, a nossa habilidade, melhor dizendo, de maneira errada, né? Agora, nós estamos a entender então que esses dons e habilidades existem com um propósito, né? E é isso que nos une, é isso que une a nossa vocação. O que faz de nós aqui pessoas com vocações e dons e habilidades diferentes? O que nos une? O propósito da nossa vocação, a razão pela qual nós fomos chamados. Então, o que une todos os dons e habilidades? O propósito. Por isso não pode haver divisão entre nós, não pode haver inveja, não pode haver
disputa, não pode haver luta por lugar ou poder, porque cada um de nós recebeu um chamado e uma vocação de Deus com um propósito objetivo e específico. Eu, nesse momento, estou exercendo a função de presidente, fui chamado para ser pastor. Então, na função de pastor, eu não devo almejar, eu não devo querer ocupar um lugar que não me pertence, o lugar que não foi dado por Deus para a minha pessoa, e assim também nas demais vocações. Um obreiro não deve desejar ou ficar ambicionando o lugar de outra pessoa, a não ser que Deus o chame, mas quando Deus o chama, Deus dará o momento certo. Eu me lembro de uma mensagem que uma vez nós ministramos sobre Elias e Eliseu. Eliseu foi chamado para ficar no lugar de Elias, mas ele aguardou até que o seu senhor fosse levado aos céus. Enquanto a capa de Elias não caiu lá no chão e Elias sumiu, arrebatado pelo Senhor, Eliseu não pôde assumir a posição. Então espere. Se você sente que foi chamado para uma outra função também, espere, porque na hora certa Deus vai te levantar, na hora certa Deus vai te usar. Louvado seja Deus, aleluia. Então, amados, somos vocacionados para servir. Os dons e habilidades que nós recebemos devem ser usados para servir as pessoas. É para isso que Deus nos chamou, para nós sermos servos. Eu estava ministrando para o ministério da Igreja Unida em Belo Horizonte na segunda-feira, falando alguma coisa também a esse respeito. Aliás, dali surgiu o desejo de compartilhar sobre isso com os irmãos. Então, servir é o que vai dar sentido, é o que vai dar razão de ser, que vai dar propósito na nossa vocação. Não adianta eu ter um dom que eu não uso para nada. Está sendo tempo perdido, é que nem a parábola dos talentos, está sendo enterrado. Então, servir, amados, é o propósito, é a razão, é o objetivo dos dons e talentos que Deus te deu. Amém. Então, use o que você aprendeu e recebeu de Deus para servir. Sirva ao Senhor com alegria. Aleluia. Não importa quem você seja, qual a sua profissão, seus dons ou habilidades. Não importa se você lida melhor com números do que com conceitos, no reparo de equipamentos ou no trato com pessoas. Você foi vocacionado para servir, tornar a sua vocação útil às pessoas, de modo a honrar a Deus, expandindo assim o seu reino. Que maravilha quando nós, no exercício das nossas profissões, eu estou agora saindo da área ministerial, e indo para as demais profissões. Que maravilha quando eu entendo que eu recebi aquela capacitação, aquele chamado para servir, e faço isso, como diz a palavra, façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que maravilha quando eu entendo isso, e vou trabalhar no escritório, eu vou trabalhar numa oficina, eu vou trabalhar em qualquer ambiente que seja, mas eu estou ali entendendo que ali eu tenho um chamado de Deus, para ser uma bênção naquele lugar, para ser uma bênção naquela região, naquela área, naquela empresa, enfim, aonde estiver. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 10, fala isso de uma maneira muito clara. Ele diz assim, olha, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso diz que não há nada na nossa vida que não tenha razão de ser. Deus não nos fez por acaso. Eu lembro de Jeremias, quando recebeu o seu chamado, ele se sentiu pequeno, incapacitado, ele se sentiu inútil, uma pessoa que não tinha condições, mas Deus fala, Jeremias, aonde eu te mandar ir, você vai, o que eu mandar para você falar, você vai falar, ou seja, não vai ser você, vai ser eu. Não somos nós, é Deus. É Deus, aleluia. E se eu entendo isso, eu falo, Deus, eu quero ser usado no meu trabalho, eu quero ser usado na minha profissão, eu quero ser usado no meu ministério, eu quero ser usado com as minhas habilidades e dons, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós fomos criados para servir a Deus, e nós fomos criados para servir, aleluia, a Deus. Fomos salvos para servir a Deus. Então fomos criados para servir. E
fomos salvos para servir a Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Isso quer dizer que foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos escolheu para o seu santo trabalho, e não porque nós somos merecedores, não porque nós somos melhores, mas porque esse sempre foi o seu plano a respeito da nossa vida. Sempre foi. Deus tem um plano, aleluia. Sabe, às vezes a gente é surpreendido por Deus, que cai em nossas mãos, às vezes, uma responsabilidade que nós nunca havíamos sonhado em ter. Mesmo no ministério pastoral, às vezes uma pessoa é levada à liderança de uma igreja, ou de um campo, ou de uma superintendência, e não havia na mente dele, antes disso, planos a esse respeito, mas de repente ele se vê colocado num lugar e ele fica ali preocupado, fica, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Eu não me preparei para isso, eu não sabia. Mas quando é Deus que chama, Ele também capacita. Quando é Deus que chama, Ele também dá as condições e prepara o caminho, e prepara o terreno para nós servirmos a Deus. Como vimos lá em Efésios, não fomos chamados pelas obras, mas fomos chamados para as obras. Não é? Fomos chamados não pelo que fizemos, mas para que façamos, para que trabalhemos, aleluia. Louvado seja Deus. É um tema tão apaixonante, pelo menos para mim, não é? E quando a gente vê isso aqui, em 1 Coríntios, lá que Paulo fala que nós fomos comprados por um grande preço, por um bom preço, não é? Então ele mostra ali que não é uma questão de opção, porque Deus fala lá, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Vocês foram comprados, quer dizer, você não se pertence mais, então agora glorifica a Deus com o teu corpo. Você foi comprado para ter uma missão, e essa missão é que Deus seja glorificado através da tua vida. Isso tira de nós qualquer ilusão de que nós estamos no controle, de que nós é que estamos no comando. Aleluia. Porque quando a gente acha que está no comando, a gente acaba confundindo os meios com os fins. E às vezes nos preocupamos mais com a jornada do que com a chegada. Nos preocupamos mais com o meio do caminho que nós estamos trilhando, do que com o alvo aonde nós queremos chegar. Aliás, essa é uma grande tendência para avaliar uma liderança nos dias de hoje. Ver os resultados que essa liderança alcançou. Eu não entendo que seja esse o parâmetro de Deus. Nós temos Jesus Cristo no seu ministério nos dando exemplo. Jesus nunca foi focado em multidões. Ele sempre estava envolvido com as multidões, mas ele tinha consciência de quem ele era, do seu papel, da sua missão, do seu dever de formar discípulos. Ele não veio aqui para reunir multidões. Que nós compreendamos por que nós fomos chamados e qual a natureza da nossa missão, do nosso trabalho. Aleluia. Às vezes, então, ainda nesse raciocínio, né? Às vezes nós trabalhamos para alcançar metas, mas eu queria dizer que é possível alcançar metas e mesmo assim estar fora da vontade de Deus. É possível nós alcançarmos os resultados que nós almejamos e mesmo assim não ter a bênção nem a aprovação de Deus. Por quê? Porque alcançar bons resultados enaltece o líder. Agora, cumprir o propósito enaltece a Deus. Você percebe a diferença? Alcançar bons resultados enaltece a pessoa da liderança, mas cumprir o propósito do chamado enaltece a pessoa de Deus. Aleluia. E essa é a mais importante responsabilidade que nós temos. Eu disse há pouco que nós vamos falar um pouco sobre, o tempo já está chegando ao fim, mas qual a diferença entre excelência e perfeição? Eu disse que nós vamos falar sobre excelência. Então, perfeição o que é? Aquilo que tem qualidade máxima, não tem falha, sabe? É lindo, é muito bonito, é
muito bom, não tem nenhum erro. Isso é perfeição. Não é isso que Deus espera de nós. Mas Deus espera de nós a excelência. E o que é excelência? É nós procurarmos fazer cada vez melhor, da melhor maneira, com maior dedicação, com maior amor. Quando Deus diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração, o vosso coração. Ele não está dizendo: quando o vosso coração for perfeito, vocês vão me encontrar. Ele fala: não, essa busca deve ser uma busca excelente. Essa busca deve ser uma busca com dedicação, sincera, verdadeira. E aí vocês vão me encontrar. Então a excelência não é a perfeição, apesar que às vezes a gente pensa que é. Então preocupe-se mais com a excelência do que com a perfeição. Tá? Não fica se comparando com outras lideranças, não fica se comparando com outras igrejas, com outras pessoas. Não, Deus te chamou para um propósito específico. Então deixa Deus te usar naquilo que Ele te chamou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Outra coisa, a excelência começa no zelo, na dedicação, no fazer o melhor, mas ela vai sempre acabar na manifestação da presença de Deus. Então, quanto mais eu me dedico, mais Deus vai abençoar. Qual é o fim do nosso trabalho? O que você quer quando você prega? Não é ver a manifestação da glória de Deus na igreja? O que você quer alcançar quando você está adorando a Deus de verdade? Não é ver os céus se abrirem sobre aquele lugar? Então, quando eu faço com excelência o meu ministério, o resultado vai ser a manifestação da glória de Deus, porque Deus vai se agradar disso. Aleluia! Deus vai ficar satisfeito com a nossa dedicação, não com a nossa perfeição, porque não somos, mas com a excelência do nosso trabalho, com o amor, com a sinceridade do nosso trabalho. E com isso nós vamos ver a glória de Deus se manifestando no nosso meio. Qualquer coisa que tenha a glória de Deus tem a aprovação dele. Qualquer coisa que tenha a glória de Deus tem o amém de Deus também para aquilo. E tudo que eu desejo, tudo que nós devemos almejar, meus amados, é sermos aprovados por Deus, antes e mais do que sermos aprovados pelos homens. Agora, se não há manifestação de Deus, se eu estou pastoreando, se eu estou pregando, se eu estou desenvolvendo o meu trabalho, e não há manifestação da glória de Deus, não se percebe o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida das pessoas, então não é Ele que está fazendo, somos nós. Somos nós que estamos fazendo. Pode ser o nosso melhor, pode ser o nosso melhor, pode ser a maior dedicação, mas a excelência só começa quando nós terminamos. A unção de Deus só vai começar a agir quando nós terminamos, quando eu deixo de fazer, quando eu deixo de trabalhar. Enquanto eu quero fazer, Deus não manifesta a sua glória, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia, louvado seja Deus. Qual a diferença entre atrair uma multidão e edificar uma igreja? Nós lembramos aqui daquele episódio da multiplicação dos pães. Milhares e milhares de pessoas vieram. Se fosse hoje, nós poderíamos estar avaliando aquilo como uma reunião de sucesso. Mas quando Jesus explica o que era o seu discipulado, qual é a razão do seu ministério, o que aconteceu? As pessoas se afastaram. Até os próprios discípulos correram risco de voltarem para trás e deixarem a Jesus Cristo. Então Jesus nunca foi apaixonado por multidões e até fugia delas, se você ler a Bíblia. Então é possível, amados, que uma igreja cresça em número e não tenha a bênção de Deus. É possível que nós tenhamos muitas pessoas. Veja as igrejas heréticas, por exemplo. Muitas delas são superlotadas, mas não têm a aprovação de Deus. Por quê? Porque estão fora
da verdade de Deus, porque Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com multidões. Aleluia. Irmãos, para nós podermos caminhar em direção à conclusão, a importância do nosso chamado é para entendermos que nós não somos capazes de provocar mudanças espirituais na vida das pessoas. Nós podemos impressionar a vista e a mente, mas quem faz a obra é Deus, só o Espírito Santo. É por isso que Zacarias escreveu lá no seu livro, no Velho Testamento, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, assim diz o Senhor Deus. Aleluia. Então, não sou eu que vou fazer, não somos nós que vamos fazer, aleluia. A obra de Deus não pode ser feita por força, nem imposta com violência, mas tem que ser implantada com amor pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. 1 de Pedro 4,10, assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus nos concede dons para que sejamos uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero concluir, não porque esgotamos o assunto, mas o assunto é muito amplo, mas o tempo não permite irmos mais além. Eu entendo que Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16, eu tenho repetido e citado isso frequentemente em muitas ministrações, porque foi aquilo que eu recebi de Deus. É o que Deus falou no meu coração como um resumo dos alvos que nós precisamos ter em mente como objetivos para o nosso ministério. Está lá, Efésios 4, de 11 a 16. Diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, chamado habilidades, dons, vocações. Com o fim, com o propósito, com o objetivo. Por que Deus chamou esse ministério, essas pessoas? Com um propósito. Qual é o propósito? Preparar os santos para a obra do ministério. Qual outro propósito? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual outro propósito? Para alcançarmos a unidade da fé. Qual outro propósito? Conhecer o Filho de Deus, ter o melhor relacionamento e intimidade com Jesus Cristo e com nosso Deus. Qual outro propósito? Alcançarmos a maturidade espiritual. Aleluia. Então, quando nós lemos aqui, nós vemos hoje tantas pessoas querem ser designadas apóstolos. Sabe, qual a importância que tem no nome, qual a importância que tem no título, se o alvo não é alcançado? Então, o alvo é assim, e ele completa dizendo: para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, e na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada um de nós. Então, quando quisermos refletir quais os alvos, os objetivos do nosso ministério, do nosso sacerdócio, está aqui, não é? Promover a unidade da fé, edificar o corpo de Cristo, levar as pessoas a uma intimidade maior com Jesus Cristo, desenvolver maturidade espiritual nos nossos liderados, aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, preparar as pessoas para servirem a Deus. Sabe, o objetivo do nosso ministério não é chamar a atenção para nós, aleluia. O objetivo é preparar as pessoas para serem servos, para serem instrumentos. Só faz sentido eu ter um dom que eu tenho se eu trabalhar esse dom para que outras pessoas possam ser abençoadas e chegarem também
a achar, a encontrar o seu lugar dentro do propósito de Cristo. Quem sabe nós poderemos desenvolver aqui em algum tempo um seminário de liderança espiritual e estudarmos profundamente esses 6 alvos, esses 6 objetivos aqui. Isso aqui daria um bom livro, pastor Mário, daria um bom estudo de tudo isso aqui, não é? Agora, o que precisamos entender hoje é que nada, absolutamente nada do que fizermos na igreja, no exercício do nosso chamado, da nossa vocação, terá algum valor se o alvo não for promover esses objetivos. Não é errado promover eventos, ter atividades, fazer planos, desenvolver metas, não é errado. Mas o alvo final tem que ser esse. O propósito final tem que ser esse. Senão não passará de mera programação humana, entretenimento, coisas para passar o tempo. Aleluia. Então, meus prezados, eu peço a Deus que use a tua vida, use a vida de cada um de nós em suas mãos como vasos preciosos, que Ele possa realmente servir-se de nós. Eu lembro de há muitos anos atrás, o pastor Abel, ele talvez esteja nos assistindo, num seminário de pastores que nós fizemos lá em Bragança, e ele, muito impactado naquele momento pelo Espírito de Deus, ele declarou em lágrimas: até agora eu me servi de Deus, mas a partir de hoje eu quero que Deus se sirva de mim. Eu nunca esqueci isso, nunca esqueci isso, que Ele possa se servir de nós. Aleluia. Invista no chamado que o Senhor te deu, meu querido. Invista tempo buscando a Deus, buscando direção. Invista tempo se consagrando. Invista tempo procurando as respostas de Deus na palavra. Aleluia. Esse é o convite de Deus para nós nesse dia, nessa reunião. Porque Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Deus nos abençoe e Deus nos ajude a entender que há propósitos de Deus que são maiores do que os meus propósitos e os meus alvos. E buscar esses propósitos divinos através da revelação da palavra, para que naquele dia eu possa ouvir do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Oh, glória a Deus. Senhor eterno, na tua presença nós estamos, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor, a inquietação, as aflições que às vezes invadem o meu coração. Quando vemos pessoas, ó Pai, que têm às vezes dons maravilhosos, mas que buscam se promover, que buscam, sabe, usam os seus talentos para outras coisas que não a tua glória. Que não seja essa a nossa história, Senhor. Que não seja essa a história do ministério da Igreja Unida. Que cada um de nós, no nosso chamado, na nossa vocação, possamos trabalhar com a visão do teu propósito. Revela para a tua igreja, Senhor, o teu propósito. E que o sinal da tua aprovação, Senhor, não seja a satisfação das pessoas, mas seja a manifestação da tua glória em nosso meio. Ainda que as pessoas saiam impactadas, ainda que as pessoas saiam chocadas, ainda que as pessoas saiam aflitas e preocupadas, mas que isso seja fruto do teu trabalhar, do trabalhar do teu Espírito em nosso meio, Senhor. E elas voltem para suas casas ao fim de cada culto, de cada reunião, refletindo sobre o que o Senhor falou e dizendo a si mesma: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me arrepender, eu preciso ser transformado pelo poder de Deus. Quando isso acontece, nós sabemos que é o Senhor, porque é o Espírito que tem a condição de trabalhar dessa forma nos corações humanos.
Então, Pai eterno, dá-nos uma percepção clara de qual é o propósito do nosso chamado, qual é a razão da nossa vocação, para que nós paremos de tentar fazer as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Que tentemos parar de querer fazer a tua obra, porque a tua obra ninguém pode fazer senão o Senhor mesmo através de nós. Nós não somos capazes de realizar a tua obra. É o Senhor quem a realiza através dos teus vasos e dos teus instrumentos. Que sejamos apenas isso, vasos, instrumentos, trabalhados pelas tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o nosso ministério com a tua bênção. Eu ministro sobre a Igreja Unida e sobre o nosso ministério a tua bênção. Que haja crescimento espiritual, que haja maturidade espiritual, que haja, Senhor Deus, relacionamento contigo, que haja disponibilidade para servir, que haja, Senhor Deus amado, dedicação e excelência no nosso trabalho, Pai. Em todas as coisas, ó Deus, nós pedimos isso, orando em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Às vezes a gente quer falar tanta coisa, não é? Mas o tempo é pequeno e a gente acaba tendo que fazer resumos de tudo. Mas eu espero que Deus tenha nos trazido algum esclarecimento a respeito dos objetivos da nossa vocação hoje. Que Deus te abençoe. Estaremos juntos novamente no próximo mês, no terceiro sábado, pela manhã. Teremos o café da manhã para aqueles que vierem participar presencialmente. Lembre-se, mande o seu nome, o nome das pessoas ou o número de pessoas que você irá trazer para nós reservarmos aqui o seu lugar. Todos já estão devidamente marcados para serem ocupados de maneira segura, e que no transcorrer desses dias, nos próximos dias, Jesus possa estar abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que estiveram conosco até agora, participando desse culto abençoado. Aí eu quero encerrar ministrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de nosso Deus e nosso Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam conosco, povo de Deus, obreiros do Senhor, povo do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.